representantes? Os políticos. Isso, são os políticos, né? E a gente elege esses representantes através do voto, né? E essa é a maneira com a qual a gente exerce o nosso poder. Mas existe uma outra maneira também, que o parágrafo traz. Esse diretamente aqui, algum de vocês fazem ideia de como é que esse poder aqui é exercido? Diretamente é você votar numa lei diretamente, numa circunstância. Nesse sentido, por exemplo, nós temos 3 institutos: plebiscito, referendo e iniciativa popular. Você sabe, Anderson, qual é o que é um plebiscito? O plebiscito é quando a gente tem um poder não, né? A gente pode, por exemplo, vai emancipar Ribeirão das Neves aqui, entendeu? Aí faz um plebiscito com o pessoal da região para fazer a votação para ver se realmente pode estar passando ela para outra cidade, uma coisa assim. Isso. E o referendo? Aí. Teve algum exemplo de plebiscito que você lembra, recente? O que eu conheço aqui mais próximo foi São Joaquim de Bicas. Eles emanciparam porque era Igarapé, hoje é São Joaquim de Bicas. Então seriam plebiscito, referendo e iniciativa popular. O que vem a ser iniciativa popular? A iniciativa popular, ela é um projeto de lei que ele surge do povo, né? Alguém monta um projeto de lei e reúne várias assinaturas, né? Talvez em número de 1 milhão, porque essas assinaturas elas têm que funcionar da seguinte forma, né? Você tem um Brasil aqui, elas têm que ser conseguidas em pelo menos 5 estados da federação, 1% dos eleitores de cada estado da federação. Após isso, esses eleitores, né, com essas assinaturas e tudo, aí a gente consegue instituir aí a iniciativa de uma lei. É igual no caso da lei da ficha limpa. Ela foi criada dessa forma, né? Um exemplo de referendo é o referendo que trata do porte de arma, né? O exemplo de plebiscito é o plebiscito de 93, onde a gente decidiu o quê? Em 93, a gente foi votar. Uma coisa bastante importante que aconteceu. Não. A gente decidiu se a gente seria governado por monarca, parlamentarista ou presidencialismo. Não é isso? Em 93? Foi. Aí a gente optou por quê? A gente optou pelo presidencialismo, né? Pela república no regime presidencialista, onde é o presidente que toma as decisões do país, né? Então, são esses 3 institutos aqui que eles dão a gente a condição da gente exercer o direito nosso diretamente. E sobre o referendo e o plebiscito, eu acho que para ficar simples, a gente conseguir captar bem, gravar bem, existe uma diferença básica, né? Que o plebiscito é antes da lei. Isso. E o referendo pós-lei. Por exemplo, a questão do Estatuto de Desarmamento. Nós tivemos o referendo acerca do Estatuto de Desarmamento. Existiu, a legislação foi colocada em vigor, né? E estabeleceu um prazo para ser feito o referendo para ver se o povo queria a manutenção das armas ou não. Vocês lembram disso? Isso foi recente, em 2003.
Então, assim, a questão do referendo e o plebiscito, coisa básica para vocês gravarem. O plebiscito é antes da lei, né? Por exemplo, a emancipação você deixou claro aí. Você faz ambos são uma consulta popular. O plebiscito é uma consulta popular antes da lei da emancipação. Você leva ao crivo do cidadão para ver se eles querem a emancipação ou não. O povo aprovou, consequentemente vem a legislação estabelecendo a questão da emancipação. E o referendo é pós-lei. Você cria a lei, dá um prazo para ela vigorar e posteriormente você vem fazendo a consulta popular para ver se o povo aprova a permanência daquela lei ou não. Então, assim, um antes da lei, que é o plebiscito, e o referendo, que é após a lei. Né, Henrique? Isso. O Vanderlei, ele trouxe essa explicação de maneira bem clara, e no caso da iniciativa popular, é aquilo mesmo, né? É isso mesmo. A iniciativa popular é diferentemente do quando você exerce a cidadania através do seu representante, que é do parlamento, né? Seja através da iniciativa da Câmara dos Deputados ou dos senadores. A iniciativa é feita através do próprio cidadão. Um exemplo bem recente é o caso da Daniela Pérez, quando ela foi assassinada, e o homicídio qualificado não era tido como crime hediondo. Então, naquela oportunidade, vocês fizeram até uma pesquisa na internet, vocês vão ver que a mãe da Daniela Pérez, ela iniciou um movimento muito grande pelo Brasil para transformar o homicídio qualificado, esses cometidos de forma torpe, né, sem que haja possibilidade de defesa da vítima e etc., seja considerado crime hediondo. Então, sim, foi através de um projeto de lei de iniciativa popular, né? Houve assinatura, manifestação dos cidadãos e isso foi levado ao Congresso e aprovado. E esses crimes hediondos, na Constituição, eles são considerados inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Está no artigo 5º, inciso 39, isso deu um caráter de gravidade para a situação, né? E eles foram alinhados, né, nessa mesma perspectiva aqui, junto aos 3 crimes que a gente considera assim, bastante reprováveis, que seriam o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e a tortura, né? Quer dizer, então esses 3 crimes, junto a isso que o Vanderlei falou, é importante, eles têm o mesmo status dos crimes hediondos, quer dizer, eles não se concede a fiança e eles são insuscetíveis de graça e de anistia, né? E agora nós vamos para o artigo 2. O artigo 2, ele fala o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si. O legislativo, Executivo, isso, e o judiciário. O legislativo, só lembrando, na esfera federal, quem seria? Quem são as pessoas que compõem o poder legislativo? São 2 cargos na esfera federal. Senador, né? Isso. O senador e o... Você falou o senador e os deputados. Os senadores e os deputados federais. E no Estado? Por exemplo, Foi? deputado? Deputado estadual. E no município? vereadores. Os vereadores. E no Distrito Federal? Seria também, se ele caso vereadores mesmo? Não. No caso também seriam os deputados federais, né? Não, são os deputados distritais. 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 Exatamente. Deputados distritais.
E o poder executivo em âmbito nacional? O poder executivo em âmbito nacional é a presidente da República, Dilma. Né? Ela exerce o poder executivo. Ela executa, né, e administra a República. E nos estados, o poder executivo, ele é exercido por quem? Governador, governo, caso? Governador. Né? No Distrito Federal, governador do Distrito Federal. E nos municípios, o poder executivo ele é exercido pelo prefeito, isso mesmo. E no caso do poder judiciário, a gente tem em âmbito federal, nós temos o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o Tribunal Federal de Justiça, e nos âmbitos estaduais tem o Tribunal de Justiça e os demais órgãos que compõem o Poder Judiciário a nível Estado. Né? Então, município definitivamente não tem, não é isso? Agora, nos estados nós temos os tribunais e a nível federal nós temos o Tribunal Superior, Supremo Tribunal Federal, STF, Superior Tribunal de Justiça, esse é o artigo 2 da Constituição, onde fala que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, cada um deles, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles independem um do outro, porém eles mantêm uma harmonia, né? Um fiscaliza o outro. Surge da teoria de Montesquieu, que ele fala sobre um dos poderes estar fiscalizando o outro. Isso, no entendimento dele, seria uma forma justa de exercer esse poder, né? Por quê? Porque na teoria dos freios e contrapesos, um dos poderes ele ia estar fiscalizando, né, ajudando a administrar, né, em conjunto, de maneira que o judiciário ele julga, o executivo ele administra e o legislativo ele, além de fiscalizar através do Tribunal de Contas, ele também legisla, né? Vanderlei, quer falar alguma coisa dessa parte dos três poderes? Não? Então, os três poderes eles têm essa circunstância, essa conjuntura, sendo que o poder executivo ele